o Senhor Jesus Cristo possa nos conceder a graça de ter mais uma vez o pão que desceu do céu para o nosso Senhor Jesus, para nos alimentarmos dessa noite, amém? Vamos abrir em Mateus. Primeiramente, antes da gente abrir Mateus, a gente vai ler o que o irmão leu ali, porque Deus é tão maravilhoso, ou seja, Deus deu à irmã a palavra e é relacionado ao tema de hoje. Aqui, ó, ela leu o Salmo 50, aí fala aqui, ó, no título, a essência da adoração a Deus. Aí aqui, ó, vamos ler pouco aqui, viu? Lê assim, ó. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente, desde Sião, excelsa em beleza. Deus resplandece, aí continua o 3, ó. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio, precede-o um fogo devorador. E ao seu redor, uma terrível tempestade. Ele convoca o céu lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Amém, irmãos? Até aqui. Então, irmãos, esse tema aqui está trazendo para a gente um julgamento. E se continuar o texto, fala que Deus está trazendo um juízo sobre aquele povo de Israel ali. Então, irmãos, o nosso tema hoje da mensagem é o seguinte: é uma blasfêmia não desejar a volta de Jesus. Esse é o nosso tema. Amém? A gente vai agora para Mateus 24. Dá uma glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, você tem comigo. Glória a Jesus. Aí a gente vai ler aqui, ó. A gente vai ler o 5. Vamos ler o 4 aqui, ó. Pois muitos. Não, perdão, 4, né? Aqui, ó. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduz ou engane, né? Aí ele vai continuando no 5: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas, amém? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui mais uma vez, podendo, Senhor Deus, desfrutar dessa pérola da graça, que é a tua santa palavra. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa refrescar nossa mente essa noite, com o teu Santo Espírito nos trazendo o entendimento da tua santa palavra, para que possamos guardar no nosso coração e, Senhor Deus, daqui para frente seguir cabalmente os teus mandamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, a palavra está dizendo aqui para a gente que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus alertou isso para aquele povo lá e nos alerta nos tempos de hoje. Aí ele fala assim que muitos viriam no nome dele e levariam muitos ao engano. Então, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. É uma blasfêmia a gente não desejar a volta de Jesus. E se a gente for olhar há 20 anos atrás, eu não vou muito lá, há 20 anos atrás, se pregava constantemente a volta de Cristo. E na congregação tinha bênção, tinha milagre, tinha tudo de Deus, mas tinha a referência maior que era a volta de Cristo. Hoje só se vê milagres e qualquer outra coisa mundana, mas não a volta de Cristo anunciada. E ele falou que se não houvesse quem clama, as pedras clamariam. E se a gente olhar para o tempo, olhar para tudo, tudo está dizendo que Jesus vai voltar. Só o cego não enxerga. E aí, irmãos, o que acontece é o seguinte: tem muitas pessoas vindo em nome de Cristo e sendo a favor de um Jesus Cristo que é a favor do aborto, um Jesus Cristo que é a favor do homossexualismo, um Jesus Cristo que é a favor da bebida, um Jesus Cristo que é a favor do liberamento das drogas e das armas. É isso que está sendo pregado nos altares. Um Jesus Cristo que prega mais sensualidade do que a palavra de salvação e correção. Um Jesus Cristo que prega culto para tudo quanto é coisa, mas não para o próprio Jesus. Está tendo um Jesus Cristo na congregação que ele fala de política, mas não fala da palavra. Entende, irmãos? Então, esses são os Jesus desse século, que eles apresentam qualquer coisa fora de Deus e não tem nada a ver com a palavra. Aí vamos continuar aqui, ó, para uma glória sobre Jesus.
Deus, aleluia. A gente vai. Ó, o título é a mesma coisa. Ó. Muitos cometem essa blasfêmia de não desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para Lucas 19, 28. Sim. A gente vai ler do 28 a 40. Aqui, ó. Vamos ler aqui. A gente não vai precisar ler até o 40 não, mas aqui, ó, Lucas 19, aí do 28. Aqui, ó, fala assim, ó. Vamos ter que ler até 40. Então, após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfage e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e, ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. 31. Se alguém vos interrogar, por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? 34. Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e o ajudaram Jesus a montá-lo. 36. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. 39. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Irmãos, vamos parar aqui. Vocês estão entendendo que Jesus estava preparando para fazer a entrada triunfal? E ali ele vem no jumentinho, como o profeta tinha descrito. E aí, na hora que ele chega ali para entrar triunfal, os fariseus pedem ele para repreender os discípulos, porque estava incomodando. Então, irmãos, o que acontece hoje é o que está acontecendo na maioria dos lugares. Quando alguém anuncia a volta de Jesus, ele é repreendido com qualquer outra doutrina que não vem de Deus. Inventa várias ocasiões e busca textos na Bíblia para reprimir aquela pessoa. Porque fala que ainda não é a volta de Jesus. Fala que não é chegado o tempo. Fala que isso é só o princípio, mas não é agora. Entende? Aí o nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma para aqueles ali que repreenderam, queriam repreender a multidão. Jesus, entretanto, lhes afirmou no 40: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Fala aí aqui, irmãos. Irmãos, olha para a natureza, olha para tudo. E lá em Apocalipse fala que ele vem, e ora vem Senhor Jesus, Maranata, né? E o que acontece? Ali já é o fim de tudo e o povo está alegre pela volta de Jesus. E o cristão que é cristão de verdade, que não quer a volta de Jesus, então ele não tem nada de verdade nele. Ele afirma com a boca que ele é um cristão verdadeiro, mas ele não tem nada de verdade nele. Porque, irmãos, a nossa alegria, o nosso gosto tem que ser na volta de Jesus, porque vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento. Você não vai ter que comprar e vender. Você não vai ter que barganhar com ninguém. Você não vai ter que falar quem é mais pobre, quem é mais rico.
vai ser um reino magnífico, soberano e eterno. Então, irmãos, se a gente não clamar agora a volta de Jesus, olha o tempo todinho clamando a volta de Jesus, olha as guerras clamando a volta de Jesus, olha o rumor de guerra. Isso tudo eu preciso do fim, mas não, mas eu ganhei na loteria, eu tenho que gastar esse dinheiro. Ah, não, mas eu comprei um carro agora, eu não vou andar nele. Não, desapega do bem material, apega com as coisas espirituais, porque Jesus falou que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o carnal não vai subir, não vai para o céu, ele vai ficar preso aqui com as coisas terrenas. Amém? Aqui, ó, vamos para Isaías 29, do 13 ao 24. Aqui, ó. O título fala, palavra de correção do Senhor. Aí começa aqui, ó. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude. Que é a fé sem obra. A pessoa ela fala que ela deseja a volta de Jesus, mas na hora que começa a acontecer os problemas na terra, que mostra que Jesus vai voltar, ela pega qualquer outra coisa e fala que não é o fim. Fala que Jesus não vai voltar. Entende? Aí ele fala continuando. E me honra somente com o mover dos lábios. Oh, glória a Deus! Ah, não, mas meu coração não quer não. Volta não, Jesus. Deixa eu ganhar mais um pouquinho. Volta não, Jesus, porque eu tenho mais coisas para viver na terra. Volta não, Jesus, porque eu ainda tenho que casar. Volta não, Jesus, porque eu não desfrutei de tal coisa. Olha só, hein? Aí ele continua falando aqui, ó. Enquanto o seu coração está muito distante de minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. É o que mais está tendo. O camarada está diante de uma congregação, ele fala que ele é o líder e ele ensina um monte de coisa que é fora da Bíblia. E ele vai lá e fala do Lula, ele fala do Bolsonaro, ele fala de um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, induzindo as pessoas a fazer o que ele quer. E aí é conforme a vontade dele. E não tem nada que aplique com um texto bíblico, porque ele não pega texto, ele pega versículo isolado. E aí ele quer aplicar a lei sobre o povo, ele está vivendo o que está escrito em Mateus 23, que exata o fardo pesado e coloca sobre os ombros das pessoas, para que as pessoas os carreguem, mas eles não carregam. Eles desfrutam e gozam de todo o bem, mas aquele que está sentado não pode. Entende? Ele às vezes ele fala que Jesus está voltando para intimidar o cristão ficar ali dentro da congregação e dizimar e ofertar, fazer campanha, voto, fazer qualquer outra coisa, mas para ele não sair. Mas quando a pessoa entende a verdade que Jesus está voltando, ele não consegue mais ludibriar. Quando a verdade é conhecida pelo cristão que está sentado, não tem como ele enganar mais. Porque a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa tem o desejo de ler a Bíblia, igual a irmã falou, medite na sua lei de dia e de noite, então, tipo assim, essa pessoa, ela não é enganada. Ninguém leva ela no papo. Irmãos, não é pecado você tirar os 10% e entregar. Não é pecado você contribuir para a obra, para causas. O pecado está no que está pregando e induzindo a pessoa ao erro. Amém? Vamos lá. Ele continua falando aqui, ó, no 14. O que me resta é continuar a aprovar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça, e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Irmãos, a sabedoria, o saber tem se multiplicado na terra. Hoje tem muito profeta na terra. Hoje tem muito ser humano que conhece as escrituras. Só que tem muitos que estão usando os desejos profanos do seu coração, os desejos materiais para enganar o povo. E as pessoas estão indo igual pato. Por quê? Porque a pessoa fala, Deus mandou te falar. Irmãos, não cai nessa. Porque quando a gente tem que fazer é o seguinte, examinar as escrituras.
Quando a pessoa chega e Deus mandou te entregar isso, vai na escritura e vê se bate. Vai lá na leitura bíblica e vê se bate. Hoje está fácil, hoje tem uma ferramenta abençoada que muitos estão discriminando ela, é o tal do Google. Que se você chegar ali e jogar uma situação ali e falar se está escrito na Bíblia, aparece. Se está ou não. Então aí ali você não tem como você ser enganado. Amém? Vamos lá. O 15. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Deus, que agem nas trevas e imaginam. Quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? O que mais acontece, irmão? O camarada entra no gabinete dele, dentro da congregação, ele é um líder, e ele vai lá e programa tudo que vai acontecer no culto à noite. E aí, daí a pouco, tem um ali que está sentado, que é um fraco no meio da congregação, é um oprimido pelaquela congregação, e eles batem naquele ali até não poder mais, com palavra, com pregação, com insinuação e com desprezo. E ele sente, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, e ele entende o que está acontecendo, que aquilo é uma opressão maligna. E eles acham que Deus não está vendo. Eles acham que Deus não está ali dentro daquele gabinete, vendo o que está acontecendo, e sendo tramado ali para ser pregado. Hoje é assim, irmãos. Hoje é tudo no automático. Hoje se entra dentro dessas congregações grandes e programa tudo. E vai ser programado ali, é tudo no automático, porque o Espírito Santo de Deus tem que estar ali dentro, e por isso que eles prendem as pessoas. E as pessoas saem, o Espírito não sai. As pessoas entram lá dentro avacalhada e saem avacalhada, porque elas não carregam o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, o 16. Que perversão e presunção a vossa, que é o vosso pensar. Tratar o oleiro como argila, está vendo? Quem de nós vai enganar Deus, senhor? Quem de nós vai tratar o Deus Todo-Poderoso como qualquer um? É a mesma coisa do vaso falar para o oleiro assim, não, você é argila. É triste, irmão. Tipo assim, eu vou falar para Deus o que eu quero que aconteça e tem que ser do meu jeito. Então o culto vai andar do meu jeito, não do jeito de Deus. Deus não falou nada. Aí eu não preciso de Deus assim. Aí Deus não falou nada e é tudo programado, tudo automático. E isso tem que acabar. E nós vamos continuar e nós vamos entender. Por isso que é bom estudar a Bíblia, para não ser enganado. Aí vamos continuar aqui, ó. Porventura, o objeto formado pode alegar àquele que o formou? Ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício? Brincadeira, não é chegar na borracharia e falar assim: ô borracheiro, você não sabe fazer nada. O cara está mexendo, não é chegar lá, você não sabe fazer nada de mecânica. É a mesma coisa. Então, tipo assim, a pessoa não sabe de nada e tá ali precisando de você, quer ensinar você a fazer. Já falaram isso comigo, né? Pois é, tá vendo? Aí aqui, ó. Porventura, não será o Líbano logo transformado em campo fértil, e não pensará que o campo fértil é uma floresta? Irmãos, olha só, você vê, a mesma coisa o filho querer ensinar o pai a governar ele. O filho querer passar por cima da ordem do pai e da mãe e querer que o pai e a mãe façam do jeito dele e falar que sabe mais. Não, e o pai e a mãe estão corrigindo, falando: eu já vivi isso. Eu já passei por essa situação. É a mesma coisa. Então a gente tem que ser submisso aos nossos pais, porque isso é mandamento com promessa, para que Deus prolongue o seu dia na terra e tudo te vai bem. Amém? Aqui, ó, aí continuando aqui no 18, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livres de escuridão e das trevas, tornarão chegar. É hoje, irmão. Hoje você tem aqui a palavra. Então hoje você não é surdo mais, hoje você escuta. Hoje o seu olho não está mais em treva, porque a luz está aqui. O amado irmão falou da luz. A luz está aqui, irmãos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não adianta. Não tem como mais fugir disso. Não tem. Vamos aqui agora para Mateus 24, do 37 ao 44.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, olha só para vocês verem, o que mais está acontecendo é a pessoa que está com, ó, você ver, isso aqui é triste. O ser humano ele tem 50 anos de congregação. Então os mais velhos saem hoje na geração é isso. E ele já ouviu tanto que Jesus está voltando, e hoje ele não aceita mais ouvir. Porque ele viu tanta coisa ruim, para ele não quer mais. Muitos se apostataram da fé, da esperança da vinda de Cristo. E hoje, de tanto ele ouvir e nunca acontecer, ele apostatou da fé, agora está pregando contra. Isso é apostatar da fé. É você ter uma convicção de algo, uns 5 anos atrás, e hoje você mudou aquela convicção. Isso é apostatar. Amém? Vamos lá, Mateus 24, do 37 ao 44, aqui, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Está vendo? Ele deixou essa explicação para a gente aqui, que a gente tem que andar em vigilância, irmãos. Então, o dia dele pode chegar e se dar na morte da pessoa, como ele pode vir agora na situação que nós estamos vivendo. Ou daqui mais uns 10 anos, a gente não sabe. Mas a gente tem que estar preparado todo dia. Então eu não posso folgar com as coisas desse mundo. Amém? Aqui, ó. Mas lá, irmão, lá no Israel, o povo estava tudo dançando, brincando. O povo foi pegar de surpresa. De surpresa. O fogo caiu do lado dele. Não, é impressionante igual aqui, ó. A senhora falou isso aí. Vamos falar de coisa aqui do Brasil, então. Baile funk. Tá lá todo mundo pulando baile funk, lá acontece um tiroteio e aquele filho do crente que desviou naquele dia, ele morre. E aí? Aí vamos lá para a hora que Jesus fala assim do rico e o Lázaro. O rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Então imagina, se naquele dia você morrer e sua alma for para o inferno. Amém? Está enrolado. Está enrolado. Está enrolado. Aqui, ó. Aí continuando o texto aqui, ó. Vamos aqui, ó, ler de novo 42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 43. Contudo, entender isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Está vendo? Então a pessoa, ela acomoda. Irmãos, essas congregações estão vivendo desse jeito. Eles estão cantarolando, eles estão brincando, eles estão farreando, festejando. Congregação fazendo festa junina lá dentro. Congregação fazendo um monte de coisa, é bazar, é não sei o quê. E isso aí está achando que Jesus vai voltar. Vão empurrar com a barriga, só. Tem um amado, um abençoado da internet, está falando que se Jesus quis voltar, ele manda ele voltar de volta. Olha que blasfêmia, gente. Olha só. Tem um outro tal abençoado também que está falando que Jesus Cristo não vai vir mais não, que é o ZT que vai vir buscar as pessoas. Está vendo onde é que nós estamos chegando? Está vendo? E essas congregações estão tudo vivendo desse jeito. E outra coisa, tem umas pessoas nessa situação aí de congregação, de cristianismo, que está perseguindo, já começou a perseguição. Eles perseguiram aquela congregação cristã no Brasil até acabar com ela. Agora estão perseguindo a adventista. E daí a pouco eles vão perseguir o outro. Então, nessa linha de raciocínio, perseguindo e perseguindo, até acabar. Por quê? Porque a cristã no Brasil não cobrava os 10%. Ela só fazia contribuição entre os irmãos para ajudar os mais fracos. E eles não pregavam como pastor lá dentro, e sim com cooperador, igual o Paulo ensina. E foi perseguido até acabar. Agora os adventistas estão perseguindo porque eles guardam o sábado. Está vendo?
E isso é gente que está se dizendo cristão perseguindo o outro. Está vendo? Está acontecendo. Aqui, ó. Vamos para Ezequiel 13, do 1 a 16. Aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. A gente já leu aqui uma vez, vamos ler mais uma vez. Deus condena os falsos profetas. Mais tarde veio a minha palavra do Senhor nestes termos: ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a estes videntes, que falam apenas sobre o que imaginam, e diz-lhes: ouve, pois, a palavra de Deus. Assim diz o Eterno, o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Está vendo? Deus mandou te falar isso, e não ouviu nem ouviu nada de Deus. E está falando que foi Deus. Continua: ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates do dia do Senhor. E assim está acontecendo. Eles não estão fechando as brechas, não estão pregando contra o pecado, não estão pregando contra aquele irmão que está ali dentro. Ele dá os 10% e ele contribui com a obra da congregação, mas ele é um adúltero. Ele adultera e ele não prega contra o cara, porque o cara vai continuar daquele jeito. Tem um irmão ali que está ali, ó, cantando no altar, mas está indo para o baile funk. Eles não pregam, eles não tiram. Eles deixam que a família é respeitada, é de renome na congregação. Aí o que acontece, irmãos? Está fazendo isso, mas não prega contra as brechas no muro aí. As brechas ali que eles não estão tampando. Para não resistir o dia do Senhor. Na hora que chegar o dia do Senhor, vai passar uma luta e um aperto, porque não se preparou, não revestiu, não se santificou, não se purificou. Olha só. Ora, não foste consertar as brechas no muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates do dia do Senhor. Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis palavra de Deus, quando o Senhor não vos revelou nada. Tampouco vos enviou a parte alguma. E ainda assim tem a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Irmãos, o cara fala para você, amanhã Deus vai te abençoar e fazer isso e não cumpre. Não dá certo, porque a pessoa está, o coração dela, a concupiscência dela é aquilo que Deus vai fazer por ela, no bem material. Mas ninguém quer ouvir que Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o vosso Deus. Ninguém quer preparar para encontrar com Jesus. O povo quer continuar brincando e folgando com o pecado. O povo quer continuar se divertindo e vivendo às custas de Deus, zombando publicamente de Deus e não quer saber de nada. Olha só, irmãos. Aí ele continua falando aqui, ó. Porventura, não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações falsas quando pregaste. Eis que o Senhor diz, sendo que, em verdade, eu não havia falado convosco. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, por causa de vossas palavras frívolas, e porque alardeaste visões fraudulentas, me coloco frontalmente contra vós, oráculo de Deus, o Eterno Soberano. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel. Lá em Apocalipse fala que o nome que não foi encontrado no livro da vida e do Cordeiro não vai entrar. Lá está escrito, o nome que não foi achado naquele livro não vai subir. E tem muitos aí falando que é salvo e não vai subir naquele dia. Não vai ficar para trás. Ô gente, irmãos, tem pessoas nessa terra que não vai ser arrebatada, vai ficar aqui e vai sofrer. Vai sofrer e pagar um preço para arrepender e ser salvo ainda. A misericórdia de Deus, que dura para sempre. Tem pessoa que ela está vivendo na luxúria, no prazer, e não quer se dobrar para Deus e padecer. O que a palavra de Deus fala através de Paulo. Que aquele que almeja viver uma vida piedosa em Cristo padece muitas lutas. E tem muita gente que não está lutando em nada. E esses aí vai ficar para ser perseguido. Irmãos, vamos para
1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Algum irmão comprar um igual disso aí, Jesus pode ler? Glória a Deus. Prestando. 2 Timóteo 6, do 3 ao 10. Glória a Deus. Amém? Não, 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Isso. 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Sobre as falsas doutrinas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a outra doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Tendo, porém, sustento e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se ultrapassaram a si mesmos com muitas dúvidas. Está vendo? Olha só. A palavra está dizendo. A pessoa ela vive em contenda o tempo todo. A congregação tem gente que semeia contenda 24 horas. Eles querem viver desse jeito dentro da congregação. É um brigando contra um querer ser melhor, um querer tomar o lado, porque um prega de um jeito que não agrada o outro. Um fala de um jeito que não é um jeito para ele, não é de Deus. Não lê texto, não traz a revelação do texto, não mostra o texto, expõe o texto e quer inventar coisa que não existe. Aí começa as fábulas, começa tudo quanto é coisa que não tem nada a ver com Deus. Aí o que acontece, irmão, daí a pouco você vê que no coração dessa pessoa tem a ganância. Ela quer ser rica, ela quer ganhar, desfrutar de prazer. Aí o que acontece? Ela ama o dinheiro e a raiz do mal dela e da vida das pessoas que estão congregando com ela. Porque o final disso, vocês vão ver, quando Jesus Cristo voltar, se dá as dúvidas, e ele fala assim: tive fome e não me deixe comer, tive sede e não me deixe beber, passei frio e não me agasalhaste. Amém? Porque às vezes um pobre vai ali, bate lá e pede e eles não faz nada. Então vamos lá. Vamos para 2 Pedro 2, para a gente correr aqui, para a gente finalizar aqui. Depois um irmão lê 2 Pedro 3, do 1 ao 18. Eu vou ler aqui, ó, 2 Pedro 2, do 1 ao 22. Aí o irmão lê 2 Pedro o 3, do 1 ao 18. E o outro irmão, para finalizar, vai ler para a gente aqui, ó, Apocalipse 17, do 1 ao 6. A gente vai ler, eu vou ler primeiro aqui, 2 Pedro 2, do 1 ao 22. Amém? Aqui, ó. A destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, Ezequiel falou aqui. Lá em Ezequiel 3 falou desses falsos profetas. Da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Jesus falou também. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Até o cúmulo de negar Jesus. Olha só. Aí continua aqui, ó. Atraído sobre si mesmos a repentina destruição. Está vendo? É eu que estou falando. Não é eu que estou falando, é Jesus que está falando através desse amado irmão. Porque ele fala o quê? Que essas pessoas vão atrair sobre elas a ira de Deus.
Elas vão trazer sobre elas a ira, porque estão levando pessoas a tropeçar, a errar o caminho, levando pessoas a desistir até da fé. Olha só, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra os caminhos da verdade. Movidos por sorte da ganância, olha o dinheiro de novo, a riqueza. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Olha a doutrina heresia, as fábulas, ensinando coisas, aplicando a lei de Moisés sobre o povo. O povo fica preso ali, cativo. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. Está vendo? Ele já está condenado. Não é eu que estou falando, é a palavra. Porque ele já trouxe sobre eles a condenação. Desde muito tempo. Por quê, irmão? Tudo foi criado com propósito. Até o ímpio podia dar a ira de Deus. E o ímpio é essas aí. Porque eles estão semeando o que Deus não mandou. Eles estão infiltrando sobre o povo. E, ó, lá em Apocalipse vai ter a conclusão disso. Eles estão entrando no meio do povo e ensinando o que Deus não mandou. Trazendo profecia que Deus não mandou. Olha aqui, continuando, ó. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. E sua destruição já está em processo. Deus já está preparando punição para eles. Olha só para você ver. Aqui, ó. Aí ele continua falando aqui, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas, a família dele que entrou com ele na arca. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Olha você ver, gente, Deus está deixando tanta coisa aqui, tanta coisa para alertar a gente, para mudar de caminho, para largar o caminho do ímpio e voltar para o caminho do justo. Está ensinando a gente aqui, dando as coordenadas para a gente vencer. E está falando para a gente fugir desses falsos mestres. Eu vou continuar, não, irmãos, porque o tempo está acabando. Aí o irmão lê agora, 2 Pedro, o 3, do 1 ao 18. A segunda vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e pureza do vosso entendimento, para que vós lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento com apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada a água e no meio da água subiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição os homens ímpios. Mas, amados, não ignores como uma coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no dia ao qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se dispararão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, se perecer todas as coisas que as pessoas vos convém serem santos, trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como também todas as suas epístolas, falando nela dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras para a sua própria perdição. Conselhos finais. Vós, portanto, amados, sabendo isso, dantes guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais injustamente arrebentados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Olha só, irmãos. O tempo inteiro ali, o que escreve a carta está afirmando que vai acabar em fogo. Ele está afirmando o tempo todo ali. Ele falou várias vezes ali que vai de fogo. O calor está escaldante, já dá para perceber um pouquinho. E ele afirma ali que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento no finalzinho do Senhor Jesus Cristo. Não é na graça e no conhecimento de fulano da congregação tal, de ciclano da outra congregação, não. É na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, ele mostra pra gente que o nosso comportamento tem que ser diferente desses aí. Outra coisa que ele afirma aqui na Escritura, irmãos, é o seguinte, que Paulo alertou, Paulo advertiu que haveria falsos profetas e pessoas corruptas no meio do povo. Paulo alertou o tempo inteiro. E Jesus alertou, os antigos alertaram, e ele alerta ali agora. Por quê? Porque eles querem pregar conforme as suas paixões, conforme os seus desejos carnais, conforme o que lhes agrada, não conforme o que agrada a Deus. Amém? Vamos aqui para a gente finalizar o lugar 17. Vamos lá. Eu ia finalizar aqui agora. Vamos, irmão, seu Jesus. Aqui, ó. A gente vai ler o 17. Aqui, ó. Só para a gente completar aqui. Vou ler aqui rapidinho. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: vem comigo. Eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta, vermelha e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos, e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Só até aqui. Irmãos, esse nome de blasfêmia aqui, essa mulher é a maior prostituta de todas, é a amada Igreja Católica. Porque ela só trouxe destruição para nós, para as ideologias delas. Entendeu? A pessoa pode ser condenado por isso, mas é o que todo mundo está mostrando e a Bíblia mostra. Porque quem mudou muita coisa em nosso Cristo Jesus foi essa igreja. E ela deu a beber esse vinho para as outras, que seguem as doutrinas delas e que estão perseguindo os pequeninos. E esses nomes de blasfêmia são aquelas congregações que saíram do meio dela, que saíram do meio do povo de Deus e estão se congregando e abrindo esses eventos aí. E esses aí é que vão perseguir o povo de Deus. É os nomes das placas. São as placas ramificadas. Essas placas de congregação, onde eles pregam ganância, pregam ódio, pregam contenda, mas não pregam o amor de Deus. Prega divisão, prega tudo quanto é obra da carne, mas não prega a
Então, irmão, a gente tem que vigiar, porque se você trazer aqui a tradução todinha, aqui, ele vai revelar o que é os 10 chifres, o que é as cabeças, ele vai revelar. E na hora que ele revela, ele não cita os nomes da blasfêmia no texto, porque todo mundo sabe que esses nomes da blasfêmia são os nomes das congregações. E está lá, irmão, das 7 cartas das igrejas, né? Sim. Então, aqui cada um tem um nome. Cada um tem um nome. Filadélfia, Laodicea, Laodicea é a pior de todas. Aí o que acontece, irmãos? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu deixo para os irmãos esse pão da graça de Deus, que é o seguinte: esses nomes de blasfêmia, essas congregações das pessoas que saem irritadas com o seu líder e abrem uma congregação, que com um nome, uma placa, e prega tudo ao contrário do que a Bíblia ensina. Amém? Não é pecado dizimar e ofertar, porque a gente tem que ajudar a Constituição a crescer, ajudar outras pessoas. Mas é pecado das custas dos outros, pregando heresia e blasfêmia. Amém? Mas nós vamos orar, né, irmão? Porque Deus já falou com nós, mas não tem nada que falar mais. O importante é que nós não vai ser juízo. Ele já tem, né? Sim. Vai julgar nossa causa, vai julgar o mundo.